Olá malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para falar sobre Frieren. Lembram-se da altura de eu ter feito um vídeo sobre a antecipação, no fundo a falar do que poderia vir a ser o anime, tanto do ponto de vista visual como do enredo que eu conheço, porque tenho um mangá, vocês podem ver ali em cima. Portanto, lembram-se de eu ter feito isso, portanto, foi um vídeo que envelheceu bem pelo ponto positivo, porque realmente o anime está a corresponder às expectativas e ainda melhorar algumas coisas que até nem pensei que poderiam acontecer no que toca até à ação, que eu já vou falar mais daqui a bocado. Portanto, o anime realmente superou até, em certo ponto, lá está, as expectativas. E portanto, se vocês entraram aqui e ainda não viram esse vídeo, pá, eu até vos recomendo ir ver o vídeo primeiro, que até para depois compararem um pouco com o que realmente está a ser o anime, caso ainda não tenham visto, ou caso tencionem ver, ok? Portanto, Frieren neste momento já conta com 7 episódios, sendo que os primeiros 4 foi basicamente um grande episódio, que foi, teve até, estreou um pouco antes, foi no dia 29 de setembro, se eu não me engano. Portanto, ele estreou um pouco antes e serviu basicamente como um especial. E porquê é que eles fizeram isso? Porque esse primeiro especial, né, esses 4 episódios no fundo, que foram divididos para os streaming services, né, para os serviços de streaming, acabou por ser a adaptação do volume 1. E funciona bem, porque a adaptação do volume 1 é, no fundo, um prólogo para a história, né? Onde nós vamos aprendendo um pouco das aventuras da Frieren logo no início, com o seu grupo em busca de derrotar o Mao, né? Com o Himmel, o Eitir e o Aizen, ok? Portanto, o grupo deles, dos 4 com a Frieren, acabaram por derrotar o Mao e vemos assim muito rapidamente, sumida muito rápido, então esse acontecimento. E após isso vemos logo um time skip onde a Frieren, sendo uma elfa, sendo que basicamente o tempo dela, né, ou seja, a maneira como o tempo passa para ela é completamente diferente das outras pessoas, sendo que os outros são humanos e um anão, que é o Aizen, né? E portanto nós vemos então a Frieren pós essa aventura, né? E vemos que, por exemplo, o Himmel falece, né? Porque ele ficou sempre como um herói, mas ele acaba por falecer. Isto não é spoiler, está mesmo na sinopse. Ele acaba por falecer logo no início e depois também acaba por falecer o padre, e o único que até sobrevive no presente, que é quando a história vai acompanhando mesmo no presente, acaba por ser o anão, porque lá está, é uma raça que tem uma longevidade um pouquinho maior em relação aos humanos normais, não é? E portanto a história, embora seja sobre o presente, sobre a Frieren, sobre a Fern, que é basicamente uma aprendiz do Eitir, bem, ela não era bem uma aprendiz do Eitir dele, né? Ela virou mais aprendiz da Frieren, mas foi o Eitir que acabou por lhe dar uma casa, né? Porque os pais dela tinham morrido na guerra e porque a vida dela foi atacada e tudo mais, porque aconteceu uma guerra antes do anime, né? E portanto ela acabou por ser socorrida pelo Eitir e acabou por virar uma aprendiz da Frieren. Inclusive isso até foi engraçado, a maneira como ela se torna. E portanto o anime vai no fundo acompanhando então agora no fundo quase como uma rota 2.0. O que é que eu quero dizer com isso? Portanto, a Frieren e os outros 3 traçaram uma rota para derrotar o Mao e neste presente, nesta nova jornada, eles no fundo estão meio que, no início pelo menos, a recriar os passos deles, né? No fundo, da Frieren e dos que morreram. Embora o objetivo agora seja diferente, porque o objetivo agora é chegar a uma zona que é perto de onde era o castelo do Mao, onde supostamente eles conseguem falar com as almas dos que já partiram. Portanto, essa é realmente o objetivo final, né? Vamos pôr assim, mas ao mesmo tempo eles vão no fundo recriando, porque vão passando por sítios muito perto, muito parecidos. Basicamente para chegar lá tem que ser sítios parecidos, uma vez que aquilo se encontra depois do castelo, ou seja, na zona que é no norte, supostamente daquele planeta, né? No norte, onde realmente se encontra isso, no norte frio, onde eles até falam que é frio porque a Fern não gosta de ir para lá. Desculpem, a Fern não, a Frieren não gosta de ir para lá. E portanto acaba por ser isso, ok? Portanto, esta nova jornada, este novo objetivo. E portanto o anime no fundo destes episódios foi, tirando os primeiros 4, lá está, como eu digo, serve no fundo como um prólogo para a história. Ela então começou com a Fern, né? Ou seja, a Frieren e a Fern no fundo a ficarem cada vez mais chegadas uma da outra. E embora elas não demonstrem muito bem a parte emocional, porque elas são um pouco, entre aspas, frias, mas na verdade elas sentem bastante, principalmente a Frieren, porque se vocês repararem nos primeiros 4 episódios mostra-nos um pouco o facto da Frieren, por exemplo, quando foi a morte do Himmel, a Frieren não soube sequer o que lhe aconteceu, porque para ela não é normal morrer tão cedo, entendem?
E portanto, ela própria diz que gostava ter feito as coisas de outra maneira, gostava de ter conhecido melhor o Himmel, e até esse é um dos objetivos para ela ir então a essa zona onde descansam as almas, onde supostamente pode falar com as almas. E então o facto dela não ter aproveitado da melhor maneira os 10 anos, que para ela, lá está, é completamente trivial, ela própria diz que nem foi 1/100 da vida dela, o que, da vida completa, o que leva-nos a crer que ela vai viver mais de 1000 anos, inclusive já está a viver há algum tempo, né? E portanto ela agora acaba por ganhar um novo meaning e acaba por aos poucos ir desenvolvendo sem soar muito abrupto, portanto nunca soa abrupto. Ou seja, Frieren é sobre as personagens, Frieren é sobre a jornada, é sobre vermos as personagens a melhorarem aos pouquinhos, ou seja, elas aos poucos vão ficando um bocadinho mais humanas, porque a Frieren e a Fern, pronto, aconteceu o que aconteceu, e a Frieren por ser uma elfa e por não ter bem essa noção, lá está, do que é o tempo, de não ter essa noção de que uma morte realmente é algo que assombra todos os humanos, né? Enquanto que para ela tem muito tempo para viver, não é? E portanto o anime acaba por abordar muito bem isso, ou seja, o mangá no caso, né? E o anime adaptou muito bem. O anime consegue fazer com que nós nos sentimos imersos naquele universo. Isso aí é muito por conta da direção de arte, por conta do diretor que faz um trabalho sensacional. A soundtrack é lindíssima, é fantástico, o Evan Cal está de parabéns. Pá, o Evan Cal sempre fez boas soundtracks, mas eu acho que neste projeto está ainda um nível acima do que ele tem feito. E portanto toda esta simbiose de departamentos, toda esta simbiose, principalmente começando pela história, que é realmente boa, porque a história não é nada de incrível, não é nada de revolucionário, não, é uma história que faz bem o que tem que fazer bem, e é uma história sobre personagens, ou seja, desenvolve bem, vocês não sentem que é tudo rushado, não existe, mesmo havendo time skips, não existe esta sensação de que está rushado, o que é incrível, porque assim, normalmente sempre que uma obra envolve time skips, normalmente as coisas não correm bem, mas sendo uma obra que realmente recorre muito ao time skip, uma vez que, inclusive, por exemplo, onde eles estão neste momento do presente, já se passaram 28 anos após a morte do Himmel, né? Portanto, vocês podem ver que realmente existe um time skip bastante grande e ele vai aos pouquinhos, até porque a jornada acaba por ser assim, acaba por necessitar destes time skips, então não saímos do sítio, seria algo tipo One Piece, e se é preciso para 100 volumes de mangá ou mais. Portanto, o objetivo não é esse, o objetivo não é ir taco a taco, o objetivo é ir mostrando a jornada, mostrando os sítios onde elas passam, mostrando a humanidade que elas ganham, e ao pouco e o desenvolvimento de personagem e tudo mais, e tendo uns time skips no meio. Só que nunca se sente rushado, e isso é de valor, né? Isso realmente é de valor. E portanto o Frieren tem feito isso muito bem, e vocês conseguem sentir parte do universo, isso é que é bom, porque a maneira, principalmente a direção de arte e o sound direction, ou seja, a direção de som, faz-vos fazer mesmo como se estivessem mesmo lá dentro, e isso aí eu acho que é fantástico, e qualquer diretor que consegue isso é logo um diretor de respeito, é logo um excelente diretor, porque é algo que muitas vezes é difícil, vocês às vezes estão a ver um anime e se querem... whatever, vocês nem ficam com aquela sensação do que é que se está a passar, mesmo aqueles animes que são suposto, nós sentimos imersos, aqueles animes com world building, aqueles animes que é para isso que eles foram feitos, não conseguimos, porque não tem um diretor que consiga realmente passar essa sensação, e em Frieren isso conseguiu, o Keiichiro Saito, que é um excelente diretor, conseguiu realmente fazer isso. E portanto a produção acaba por ser um pouco nisso, né? nesse sentido. A direção de arte é muito forte, a direção é muito forte no geral, o voice acting é muito bom, tem bastante animação, malta, é muito fluido, tem muito animador incrível. Só que a malta novamente entende boa animação como boa ação. Mas a boa animação não é só em boa ação. Boa animação é também character acting, ou seja, as personagens, a maneira como elas se mexem, isso é muita boa animação, e isso é que é difícil, porque boa ação é fácil no sentido em que já existe muita, e realmente existe muita maneira de onde se inspirar. Bom character acting não existe tanto, porque não é algo que as pessoas em teoria gostem tanto, mas os animadores gostam de fazer isso. E portanto nós vemos em Frieren que realmente é algo muito presente e torna a obra muito mais rica, porque para além da direção de arte fantástica, acaba por ter esta vivência nas personagens. Vocês nunca sentem que a personagem está morta, portanto ela tem muitos
a maneira como ela se mexe, a maneira como... Tudo isso faz com que acabe por dar, lá está, esta sensação de imersão no espectador. Vocês às vezes nem conseguem entender de onde é que vem. Portanto, são uns pequenos pormenores que o vosso cérebro nem consegue realmente discernir, ou seja, o vosso cérebro não consegue realmente dizer, olha, foi isto, aquilo e acolá. Não, o vosso cérebro não consegue. Mas o vosso cérebro sente essa, no subconsciente, vamos por assim, sente que realmente algo está a ser bem feito. E é muito por causa disso, ok? Tivemos, portanto, o episódio 6, que foi o clímax desta primeira parte, onde tivemos uma ação contra aquele dragão com animadores incríveis, que nem sei como é que foram ali parar alguns. Ou melhor, saber sei, porque quem é que é o produtor de animação? É o Fukushi P. E quem é que é o Fukushi? O Fukushi é basicamente um bro que junta tudo que é animador incrível em vários projetos, vocês provavelmente já devem ter visto, como por exemplo Bocchi. Portanto, é realmente aquele produtor que tem muitos contactos e consegue aliar isso a sempre a produções muito interessantes. Ainda para mais estando no estúdio Madhouse, que neste momento está bem mais estável do que estava há uns anos atrás, que realmente teve ali um declínio, principalmente porque já foi umas épocas atrás. Portanto, esta junção de termos o Fukushi P aqui como produtor de animação a ajudar a buscar animadores aqui e acolá e com um diretor muito competente faz com que tenhamos este resultado muito bom. E esse episódio teve o Kiro, que é o Keiichiro Watanabe, que vocês provavelmente já viram em Jujutsu Kaisen, que é um monstro autêntico. Teve até o Yutapon, que é aquele animador que quase toda a gente conhece, o Yutaka Nakamura. Yutapon, para os mais íntimos, que fazem Boku no Hero e qualquer basicamente anime da Bones, que vocês muito provavelmente conhecem por aqueles cubos que normalmente saltam e aqueles quadrados e destacam bastante, embora aqui não tivesse ido essa parte, né? A parte final foi do Tanaka, o Hironori Tanaka, que é outro excelente animador. Tivemos o Shingo, o Yamashita, aquela pessoa responsável pelas openings, a primeira e a segunda de Jujutsu Kaisen, esta mais recente de Shield Hero. Portanto, é o que eu digo, isto aqui é algo mesmo completamente de outro mundo no que toca a estes animadores todos juntos para realmente fazer uma luta que dura 1 minuto e meio talvez, eu nem sei ao certo, mas deve ser entre 1 minuto a 1 minuto e meio. Portanto, para verem realmente o afinco para com esta produção. E não é só isso, porque depois o resto do episódio tem muito do que eu falo desse character acting. Tem uma parte quando a Fern se está a sentar, onde eles até, pronto, como é que eu ia dizer, de certa forma fizeram com que... elevar ali, portanto, vejam vocês, não vou estar aqui a descrever, mas deram ali um bom upgrade à parte de baixo e a maneira como ela se senta, que ficou engraçado, mas realmente, estão a ver, é mais uma prova de que a boa animação não está só na ação, e muitas das vezes é esta aqui que se deve dar valor, e é esta aqui que faz toda a diferença de um anime normal para um anime com personalidade, um anime com individualidade, um anime realmente muito bom. E portanto, Frieren tem sido fantástico no que toca ao plot, como eu digo, é sobre as personagens, a autora faz isso muito bem e o anime tem recriado isso fenomenalmente. Portanto é isso, malta. Foi esta minha review destes primeiros episódios de Frieren. Após eu ter feito aquele vídeo, como eu vos disse, que eu achei bastante interessante em fazer na altura e que realmente se veio, no fundo, a confirmar o que eu falei. Portanto, Frieren tem sido fantástico, o vosso apoio também tem sido, mas pode ser ainda melhor e portanto partilhem com os vossos amigos. A minha meta mesmo é chegar até ao final do ano aos 1000 subscritores e eu sei que com a vossa ajuda, sei que se vocês recomendarem para aquele amigo que gosta de anime e que nem vê streams nem nada e apenas gosta de ver vídeos no YouTube, porque entre estar 3 horas numa stream e estar no YouTube ver um vídeo de 10 minutos, um pouco mais às vezes, já sabe qual é que é melhor, né? Muito provavelmente as pessoas até preferem realmente apenas desperdiçar, entre aspas, porque não desperdiçam, porque estes vídeos são bons e eu acho que estou-vos a tentar ensinar alguma coisa, principalmente do que toca à produção. Portanto, malta, é isso, o meu trabalho tem sido aqui. Esta é a semana dos animes, é a semana de vídeo todos os dias, está quase a acabar, mas depois eu vou continuar a postar animes, não com tanta frequência porque é complicado, mas eu vou sem dúvida alguma continuar. Portanto é isso, o meu nome é Kaiser, fiquem bem e vejam Frieren. Tchau, tchau.